Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 5º módulo do curso de Afroteologia. Na aula de hoje, trataremos sobre as comunidades tradicionais de matriz africana, o popular terreiro. Veremos que um terreiro não é apenas um templo, mas um espaço comunitário. Vamos lá? Terreira é um termo genérico para as comunidades tradicionais de matriz africana no Rio Grande do Sul. Mas devido à influência do candomblé, o termo terreiro também tem sido usado. Mais do que um templo religioso, é um espaço de propagação de valores civilizatórios africanos. Por isso, são entendidos como verdadeiras mini-Áfricas. No Batuque, é comum chamar de casa de religião. Por exemplo, no encontro entre dois batuqueiros, ouviríamos: estou vendo essa fitinha colorida aí no teu braço. Tu é de religião? Ah, sou sim. E qual casa frequenta? Eu sou da casa da mãe Miguela. A casa de religião dela fica ali do outro lado da rua. Os pais e mães de santo geralmente moram no terreiro. Isso vale tanto para o batuque quanto para o candomblé. Mas no caso do batuque, é impossível perceber a diferença entre a comunidade e as demais casas do entorno, pois não há quaisquer símbolos externos, exceto por uma casinha, geralmente pintada de vermelha, que fica no pátio da frente. O motivo é o histórico de perseguição e demonização dessa tradição em nosso estado. Mas conforme os tempos avançam, começaram a aparecer placas com nomes de ilês e até mesmo locais próprios para o culto, separados da moradia. O terreiro é um axis mundi, como diz Mircea Eliade, um local que liga este mundo ao mundo espiritual. Mas no caso do batuque, o lugar mais importante do terreiro é o quarto de orixá, ou quarto de santo. Um cômodo da casa destinado aos altares onde ficam os assentamentos coletivos dos orixá, o PG. Geralmente, esse quarto é uma peça que fica dentro da casa de moradia dos sacerdotes e é contíguo a uma sala grande de estar. Em dias de festa, os móveis dessa sala são retirados para a realização dos ritos e depois voltam ao seu estado anterior. O terreiro, efetivamente, compreende todo o espaço do terreno, sendo que os primeiros fundados na região de Porto Alegre ficavam fora da zona urbana. Por isso tinham um grande espaço físico, onde havia a casa onde os sacerdotes moravam com suas famílias, uma casinha pequena onde ficam os assentamentos de Exu e alguns outros orixás, um grande pátio para cultivo de plantas e ervas medicinais e litúrgicas, galinhas, cabritos e também um outro espaço específico para o culto aos ancestrais, o Igbalé, ou simplesmente balé. Alguns terreiros de candomblé são muito antigos, mais de 100 anos até, e são constituídos por um grande salão chamado de barracão e uma sala contígua chamada de roncó, onde acontecem os rituais. O assentamento dos orixás, ao contrário do que acontece no batuque, ficam em salas separadas da construção principal, agrupados de acordo com sua origem ou semelhanças teológicas. O cargo de babalorixá ou ialorixá é sempre vitalício, mas com o seu falecimento, a continuidade se dá pela escolha de um novo sacerdote ou sacerdotisa, que pode ser por meio do jogo de búzios ou por consanguinidade. Além do babalorixá e da ialorixá, existem outros cargos no terreiro de candomblé, o que promove uma descentralização do poder. Algumas atividades só podem ser executadas por estes cargos, como o Axogum, que é o responsável pelo abate ritualístico, a Yadagã e Yamorô, que são as sacerdotisas responsáveis pelo padê de Exu, a Gibonã, que é a mãe criadeira, a Yabacé, que é a cozinheira ritual, os Ogãs, que são os tocadores de atabaques, as Equedes, cuidadoras de orixá, e assim por diante. Já no caso do batuque, não existem terreiros tão antigos quanto os da Bahia. O que se conhece é o sistema de filiação religiosa dos sacerdotes que montam um tipo de árvore genealógica ritual.
Também não existe uma hierarquia com cargos bem definidos, como nos terreiros baianos, de forma que os babalorixá ou ialorixá centralizam todo o poder religioso. Um sacerdote inicia uma pessoa que, eventualmente, pode também se tornar um sacerdote e fundar seu próprio terreiro. Daí o grande número de terreiros no Rio Grande do Sul, que é o estado que mais se autodeclarou de matriz africana no censo de 2010. Ao contrário do que acontece no candomblé, onde os terreiros tentam se perpetuar por gerações, no batuque, quando o pai ou mãe de santo morre, quase sempre o terreiro é fechado. Tanto o candomblé quanto o batuque possuem divisões chamadas nações ou lados, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. No candomblé tem o queto, o ijexá, o efã, o jeje e os de tradição banto, como o Congo e Angola. Já o batuque tem o ijexá, oió, cabinda, jeje e o jeje-jexá. Talvez a nação mais antiga seja a ijexá, pois ela influencia muito as outras nações. Ela teria sido trazida para Porto Alegre por um ex-escravizado chamado Cudiobá de Xangô. A nação Oió foi trazida para Porto Alegre por uma princesa africana conhecida como Mãe Emília de Oiá-Ladiá. Já o jeje pode ter sido introduzido no Rio Grande do Sul pelo Príncipe Custódio. Vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre ele para vocês verem se tiverem interesse. A nação Cabinda é a mais controversa de todas, pois não cultua inquices como deveria, mas sim os voduns e orixás do complexo cultural Jeje Nagô, o que gera polêmicas até hoje. Trovão. É chuva, é festa, é cachorro, é moto, é trovão. Diferente do que acontece em África, o termo orixá designa no Brasil todos os irumalé, inclusive no Rio Grande do Sul. No batuque são cultuados 13 orixás distintos: Bará, Ogum, Inhansã, Xangô, Odé, Otim, Ossanha, Chapanã, Obá, Ibede, Oxum, Iemanjá, Oxalá e Orunmilá. No candomblé, além destes, também são cultuados Oxumaré, Logum Edé, Ieuá, Iroco e Nanã-Burucu. Tanto no batuque quanto no candomblé são realizados 3 ritos principais: o Bori, o Ossé e o Isinku. Bori é um rito de cosmologização do indivíduo. O Ossé é o rito anual de renovação do tempo e é dividido em 3 partes: destruição e reconstrução dos altares com a limpeza dos assentamentos dos orixás, purificação dos espaços da comunidade e das pessoas, e os rituais imolatórios com uma grande festa pública. A festa pública é a mais conhecida, pois há danças, cânticos e a manifestação dos orixás em seus descendentes. E também comida, muita comida. Tu passa a noite toda comendo e ainda leva mais comida para casa no final. Isto tudo é o compartilhamento do axé através da comensalidade. A comida pode variar de tradição em tradição no Brasil, mas é impensável que não haja. A participação em rituais requer o uso do axó, um tipo de vestimenta ritual, que na verdade é uma roupa tradicional africana ou que carrega símbolos dos orixás, como por exemplo suas cores. A roupa de candomblé geralmente é branca, sendo que as coloridas são usadas apenas pelos orixás manifestados. Já no batuque, são as pessoas que se vestem com roupas nas cores dos orixás. Por fim, o Isinku, que é o ritual fúnebre extremamente importante para a ancestralização do vivenciador. Bem, eu não sou sociólogo nem nada. Por isso, estou longe de tentar fazer um estudo sociológico da mobilidade social dos vivenciadores do batuque e do candomblé. Mas tenho observado um crescente movimento de negros migrando para as igrejas evangélicas e de brancos migrando para as tradições de matriz africana. Parece que está havendo uma inversão de valores, onde o negro busca poder e legitimidade na sociedade branca, ocidental e cristiano-centrada,
enquanto que o branco busca poder e legitimidade nas comunidades tradicionais de matriz africana. E isso é bem visível. Bem, pessoal, com isso terminamos nossa aula. No próximo módulo, estudaremos a filosofia africana. Até lá e bons estudos! Ah, não esqueça de ler os textos e fazer as tarefas. E se puder, dê uma olhadinha nos vídeos que indico em todos os módulos. Axé!